Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Estude e Brinque com a Prof. Pri. Bom, hoje nós vamos falar sobre fração equivalente. O que isso significa, né? A fração equivalente, ela representa a mesma coisa. Equivalente, a mesma coisa que igual. Por exemplo, eu tenho aqui dois quadrados. Imagine que eles estejam do mesmo tamanho, tá? Eu tentei deixar eles iguais. Este primeiro quadrado aqui, ele foi dividido ao meio. Então, o denominador dele, como ele foi dividido em duas partes, é o número 2. E apenas uma parte foi retirada, foi pintada. Então, nós colocamos o numerador em cima. Nessa imagem, a gente faz a mesma coisa. Então, o denominador é em quantas partes a imagem foi dividida. No caso aqui, é 4. E quantas foram pintadas ou retiradas? Duas partes. Então, nós podemos perceber que 1/2 e 2/4 representam a mesma fração, ou seja, a mesma quantidade, mesmo que sejam números diferentes. A única coisa que foi dividido diferente, mas a quantidade é a mesma. E olhem só que legal, 1 é metade de 2, 2 é metade de 4. A gente pode continuar, ó. 3 é metade de 6. Então, 3/6 também vai ser equivalente a 2/4 e a 1/2. E assim por diante. Legal, não é mesmo? E tudo isso, para vocês entenderem um pouco mais, né, um pouco melhor, representa na prática a metade de algo, né? Por exemplo, na metade desse copo tem água, né? Então, tanto 1/2 quanto 2/4, quanto 3/6, 10/20, enfim, pode ser representado através deste copo, que representa exatamente a metade. Vamos para a prática agora? E se você não bebeu água ainda, beba, que isso é muito importante. Prof, mas como eu vou descobrir uma fração equivalente da outra? Eu tenho aqui um exemplo, 3/6. Tem duas formas que eu posso utilizar. Eu vou utilizar ou a multiplicação ou a divisão. Somente essas, tá, gente? Nada de adição e subtração por enquanto, tá bom? Senão vocês vão se confundir. Então, vamos usar sempre a multiplicação e a divisão. Então, por exemplo, eu posso pensar em qualquer número. Eu vou pensar aqui, deixa eu ver. Vou pensar no número fácil, que é o 2. Vou pensar no 2. Eu posso multiplicar, né? Então, 3 vezes 2 é igual a 6. E 6 vezes 2 é igual a 12. Pronto, eu encontrei a minha fração equivalente a 3/6, ou seja, 6/12. Lembrando que eu pensei no número 2, poderia ser qualquer número quando se trata de multiplicação, tá, gente? Então, qual que é a regra? Eu multiplico de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, eu pensei no 2, eu multipliquei o 3 por 2 e o 6 por 2, tá? Prof, eu vou pensar num outro número. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, então, deixa eu ver qual número, no 10. Então, vamos fazer vezes 10. Então, 3 vezes 10 é igual a 30. Vamos colocar aqui do ladinho. E 6 vezes 10 é igual a 60. Pronto, eu achei mais uma fração que é equivalente a 3/6. Então, nós já temos aqui 6/12 e 30/60, que é equivalente a 3/6. Então, esta é a forma para encontrar uma fração equivalente através da multiplicação. Nem sempre eu posso fazer com a divisão. Por quê? Porque os números têm que ser divisíveis pelo mesmo. Então, se eu pensar aqui, o 3 e o 6, a gente sabe que eles podem ser divisíveis pelo mesmo número que é o 3, ó. Quanto que é 3 divididos por 3? É 1. E 6 divididos por 3 é 2. Então, a gente também pode dizer que 1/2 é equivalente a 3/6. Mas lembrando que nem sempre a gente vai conseguir encontrar uma fração equivalente através da divisão, tá? Multiplicação
é fácil. Você pode pensar em qualquer número e é só multiplicar, não tem erro. Agora, a divisão tem que analisar se o número é divisível pelo numerador e também pelo denominador. Bom, então agora eu trouxe um desafio para vocês. Eu tenho aqui a fração 3/4 e eu preciso achar a equivalência dessa fração. Porém, eu já tenho uma fração aqui com denominador. Se eu preciso achar a fração equivalente, né, ou seja, a fração que é igual, que representa a mesma quantidade, eu tenho que analisar aqui o que eu já tenho. Então, eu tenho os dois denominadores. De 4 para chegar no 20. Bom, a gente sabe que aqui, quando a gente fala de fração equivalente, a gente utiliza ou a multiplicação ou a divisão, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar, 4 para 20, foi feita uma multiplicação ou uma divisão? Ah, muito bem, foi feita uma multiplicação, porque o 4 é menor do que o 20, né? Então, a gente tem que descobrir 4 vezes quanto que chega no 20. E a resposta é, quem sabe aí, fala bem alto, 5! Muito bem, 4 vezes 5 é igual a 20. Agora ficou fácil, gente, porque a mesma coisa que eu fiz embaixo, eu preciso fazer em cima. Então, o 3 eu vou multiplicar também por 5. Prof, eu posso multiplicar o 3 por 2? Posso multiplicar o 3 por 3? Posso multiplicar o 3 por 100? Não! É sempre o mesmo número, tá, gente? Essa é a regra principal da equivalência. Até porque, se a gente multiplicar aqui por um outro número, não vai ser uma equivalência, não vai ser igual. Então, tem que ser um número igual. O mesmo número que foi feito embaixo tem que ser calculado em cima. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, a resposta da equivalência de 3/4 é 15/20. Mais um desafio para você calcular comigo, olhem só. Então, eu tenho aqui 14/21 e aqui eu já tenho uma fração com denominador. Então, eu preciso primeiro analisar o que foi feito aqui na parte de baixo. 21/3, será que foi feito aqui uma divisão ou uma multiplicação? Ah, muito bem, aqui foi feito uma divisão, porque o 3 é menor que o 21. Então, 21 divididos por quanto será que dá 3? E quem falou 7 acertou, porque 7 vezes 3 é 21, né? Que é o contrário da multiplicação. Então, 21 divididos por 7 é igual a 3. E agora, o que eu tenho que fazer para encontrar o numerador? A mesma coisa na parte de cima, né? Então, aqui foi dividido por 7. Na parte de cima, eu também vou dividir por 7. 14 divididos por 7 é igual a 2. Muito bem! Então, a fração equivalente de 14/21 é igual a 2/3. E agora é com você. Encontre aí duas frações que sejam equivalentes a 5/15. Você pode tanto multiplicar quanto dividir. Coloque aqui nos comentários o resultado, tá bom? Não se esqueçam de curtir e se inscrever. Beijo, pessoal! Até a próxima!